Às vezes um autor bate na trave diversas vezes antes de ter os seus textos publicados por uma editora e reconhecidos pelo público, consequentemente levando uma vida de muitas dificuldades, porque a instabilidade financeira da profissão de escritor é o reflexo mais doloroso da desvalorização da cultura literária. Mas existem aqueles autores que conquistaram o mainstream, mas que por algum motivo perderam tudo que conquistaram e ficaram piores do que antes da fama. Eu sou o Bento e esse é o canal da Livraria e o Bento levou. E eu preciso começar esse vídeo dizendo que nós, leitores, precisamos nos unir. E esse vídeo vai provar para você que a literatura nunca foi devidamente forte. Que a maioria dos grandes autores, para receber o prestígio que eles merecem, teriam que ter vivido 200 anos. E infelizmente nós estamos vivendo a geração mais fraca da história da literatura. Então se inscreve no canal dessa livraria que nós estamos na linha de frente lutando contra essa deterioração da cultura literária. O trabalho aqui é igual a guerra na Ucrânia, cara. Os aliados não enviam soldados, mas enviam recursos. Então você se inscrever no canal, você clicar em gostei é suprimento na nossa guerra cultural contra essa burrice programada. Posso contar contigo? Eu sabia que sim. Oscar Wilde nasceu na Irlanda em 1854 e desde jovem se destacou por sua inteligência e excentricidade. Nos anos de 1880 a 1890 ele conquistou a elite cultural de Londres. Ele era famoso nesses círculos sociais por ter bastante sagacidade e soltar sempre frases de efeito, ou seja, gostava de dar uma mitada. O seu romance, O Retrato de Dorian Gray, recebeu críticas positivas apesar do tom moralmente ambíguo. As peças O Leque de Lady Windermere, de 1892, O Marido Ideal, de 95, e A Importância de Ser Prudente, também de 95, lotavam teatros. No auge, Wilde era adorado nesses círculos culturais de Londres. Ele frequentava tranquilamente os lugares mais sofisticados da cidade. Mas o que levou o autor à destruição foi seu relacionamento com Lord Alfred Douglas, um jovem aristocrata. Na Inglaterra vitoriana, homossexualidade era crime, e o pai de Douglas, o jovem aristocrata, odiava Wilde e queria expô-lo, e assim ele foi acusado de sodomia e comportamento imoral. Wilde, confiante, processou esse marquês por difamação, mas no julgamento o jogo virou. Cartas e testemunhas provaram que Wilde tinha relacionamento sexual com homens. E então ele foi julgado por indecência grosseira e condenado a 2 anos de trabalhos forçados. Passou esse tempo na prisão de Reading, sofrendo humilhação, fome e maus tratos. Após ser libertado em 1897, Wilde era um homem destruído, sem dinheiro, sem família, pois até a sua esposa e filhos mudaram o sobrenome para escapar dos holofotes desse escândalo, e sem prestígio, já que a sua reputação foi arruinada e a sociedade o rejeitou. Ele se exilou na França, vivendo sob um nome falso, morreu em 1900, pobre e esquecido, vítima de meningite em um quarto de hotel barato em Paris. A história de Marcos Antônio de Almeida não tem a mesma dramaticidade de Oscar Wilde, mas ele também passou por um processo de ascensão e queda trágica. Manuel Antônio de Almeida nasceu em 1831 no Rio de Janeiro, perdeu o pai cedo, o que fez a sua família passar por dificuldades financeiras. Ele estudou medicina, mas o seu verdadeiro talento estava no jornalismo e na literatura. Escreveu Memórias de um Sargento de Milícias entre 1852 e 53 como folhetim de jornal Correio Mercantil. Diferente do romantismo idealizado da época, essa obra retratava mais a vida malandra do Rio de Janeiro. Ele foi pioneiro do realismo e da literatura picaresca muito antes de Machado de Assis fazer sucesso no Brasil. E com esse reconhecimento se tornou diretor de tipografia nacional, que era um cargo muito importante para a imprensa do país. E claro, Memórias de um Sargento de Milícias não fez sucesso imediato. É aquele velho problema de uma escrita muito inovadora para uma época que o público não consegue reconhecer o seu valor. Enquanto autores românticos como José de Alencar brilhavam, Manuel Antônio de Almeida foi deixado de lado. Em 1861, aos 30 anos, ele embarcou numa expedição. O navio em que ele estava naufragou e infelizmente ele morreu nesse desastre, deixando a sua obra praticamente
esquecida. Sylvain Plath é marcada por genialidade, sofrimento e uma tragédia que a transformou em um ícone da literatura mundial. Sua ascensão foi impulsionada por seu talento excepcional na poesia, mas sua queda foi resultado de uma luta intensa contra a depressão. Nascida em 1932 nos Estados Unidos, Sylvain Plath demonstrou talento desde criança. Publicou seu primeiro poema com 8 anos de idade e ganhou diversos prêmios durante a sua adolescência. Entrou na prestigiada Smith College, depois entrou em Cambridge, na Inglaterra, com uma bolsa Fulbright. Se destacou muito como poetisa, escrevendo sobre feminilidade, identidade e dor com uma intensidade incomum. Publicou O Colosso em 1960, seu primeiro livro que recebeu críticas bem positivas. Em 1963 escreveu A Redoma de Vidro, seu único romance autobiográfico em que ela fala sobre depressão e misoginia. Sua escrita abordava temas como angústia, opressão feminina e busca por identidade. Mas a verdade é que desde a sua juventude, Plath enfrentava crises severas de depressão. Tentou acabar com tudo pela primeira vez aos 20 anos de idade e ficou vários meses internada. Em 1962, ela descobriu que seu marido a traía. Ele a abandonou, deixando-a sozinha em Londres com os filhos pequenos. Esse período de isolamento foi marcado por extrema angústia, mas também por sua fase mais criativa, porque ela escreveu os poemas que depois seriam publicados no livro Ariel. Em 1963, aos 30 anos, Plath desistiu. Colocou a cabeça dentro do forno de gás enquanto os filhos dormiam no quarto ao lado. E nessa fase ela já estava pobre, emocionalmente esgotada e sem apoio. Scott Fitzgerald é um verdadeiro retrato do sonho americano que se tornou um pesadelo. Nascido em 1896, ele sempre sonhou em ser um escritor. Serviu na Primeira Guerra Mundial, mas nunca chegou a combater, e apaixonou-se por Zelda Syre, uma menina da alta sociedade, mas ela se recusou a casar com ele porque ele era pobre. Determinado a conquistá-la, ele escreveu seu primeiro romance em 1920, Destilado do Paraíso, que foi um sucesso instantâneo. E com o sucesso do livro, ela decidiu que, vou casar com você sim. O casal se tornou símbolo da era do jazz, vivendo em festas, luxo e excessos. Lançou Belos Malditos em 1922, ele escrevia também contos para revistas, então ele ganhou muito dinheiro. Sua obra-prima, O Grande Gatsby, foi publicada em 1925 e retratava a superficialidade e a decadência da alta sociedade americana. E olha só que bizarro, apesar de hoje ser considerado um dos maiores romances da história da literatura, ele foi um fracasso de vendas. Após esse fiasco, Fitzgerald correu para escrever outro livro, mas também não deu certo. Ele gastava mais do que ganhava, estava sempre endividado. Para sustentar a família, ele até aceitou escrever roteiros para Hollywood, mas nenhum deslanchou. Zelda começou a sofrer de esquizofrenia e foi internada em hospitais psiquiátricos. Já Fitzgerald tornou-se alcoólatra e a sua saúde só deteriorou. Seu último romance lançado em vida, Suave a Noite de 1934, também foi um fracasso comercial. Em 1940, aos 44 anos, Fitzgerald morreu de um ataque cardíaco em Los Angeles, pobre e considerado um escritor esquecido. Apenas 25 pessoas compareceram ao seu funeral. A vida de Ernest Hemingway foi tão intensa e dramática quanto seus próprios livros. Ele viveu no auge como um dos maiores escritores do século XX, sendo visto como um aventureiro e herói de guerra. Hemingway é um homem simples que cresceu apaixonado por caça, natureza e esportes. Serviu como motorista de ambulância na Primeira Guerra Mundial, experiência que marcou a sua escrita, onde ele foi ferido gravemente e hospitalizado na Itália. Lá ele conheceu uma enfermeira, se apaixonou por ela, mas ela o rejeitou. Inclusive, esse trauma que inspirou o livro Adeus às Armas, de 1929. Trabalhou como jornalista e viveu em Paris nos anos 20, convivendo com escritores como o próprio Fitzgerald e Gertrude Stein. E esse estilo dele, mais minimalista, mais direto, foi o que conquistou a literatura mundial. Publicou O Sol Também Se Levanta em 1926 e esse livro foi responsável por catapultar a carreira dele. E ele aproveitou muito bem seus novos recursos, viajando pelo mundo, caçando na África, cobrindo guerras. Em 1940 ele já tinha escrevido Por Que os Sinos Dobram, que é um dos seus maiores sucessos. Em 1952 ele lança O Velho Mar, que ganhou um Pulitzer. Em 54 recebeu o Prêmio de Nobel da Literatura, consolidando-se como um dos maiores escritores da história. Mas após anos de vida intensa, Hemingway começou a sofrer problemas de saúde. Teve múltiplas conclusões na sua cabeça que afetaram a sua mente, sofria depressão severa,
paranoia e perda de memória. O abuso de álcool agravou a sua situação. É bom lembrar que não existe dose mínima segura para o álcool, tá? Se afastou de amigos e familiares e se tornou cada vez mais instável. Foi internado em clínicas psiquiátricas, passou por terapias de eletrochoque que só pioraram a situação. Em 2 de julho de 1961, aos 61 anos, Hemingway deu um fim a tudo com um tiro de espingarda. Infelizmente, existem tantos autores com esse tipo de fim trágico que tranquilamente daria para fazer uma parte 2. Se você acha isso uma boa ideia, comenta aqui embaixo que eu produzo essa parte 2 para você. E desde já eu já peço desculpas por trazer para você essas histórias de dor e tragédia dessas pessoas que nós consideramos heróis da literatura. Mas lembre-se que a Plath, por exemplo, transformou a sua angústia e dor em poesia. E desde então ajuda diversas mulheres a entenderem melhor seus sentimentos conflitantes. Weidel escreveu sobre a hipocrisia da sociedade e é impossível não negar que o exemplo de dor e sofrimento dele ajudou a fortalecer os direitos civis de milhões de pessoas. O Fitzgerald tirou a venda dos olhos das pessoas sobre o suposto sonho americano, as desilusões do sonho americano. Lembre-se sempre, o impacto que nós causamos pode durar muito além de nós. Esses autores nos ensinam com os seus livros, mas com as suas vidas nos mostram que equilíbrio, saúde mental e laços genuínos são muito mais importantes que dinheiro e fama. E eu não estou demonizando o dinheiro é bom e eu quero muito, mas a gente precisa fortalecer essa base, porque se não tivermos isso, uma hora ou outra tudo desmorona. E se você aí do outro lado pensa seriamente em desistir, lembre-se que há muito a ler, há muito o que aprender e a vida prepara uma surpresa para você. E se você clicou nesse vídeo é porque você tem curiosidade, certo? E eu quero que você alimente essa curiosidade, porque a vida prepara algo muito legal para você e você precisa viver cada dia para chegar nessa hora e falar: caraca, valeu a pena suportar aqueles anos de dificuldade por esse futuro brilhante. Eu não sei o que é, eu não sei quando virá, só Deus sabe disso, mas vai valer a pena. E óbvio, eu não tô tirando isso da bunda, eu tô falando isso por experiência própria. E ainda falando desse futuro especial que está reservado para você, existem alguns autores que foram humilhados, ofendidos, rejeitados, mas que deram a volta por cima. É sobre isso que eu falo nesse vídeo. E continuamos a saga dos 1000 seguidores no Instagram. Tá difícil, mas eu sei que você vai me ajudar a alcançar essa meta, né? Ajuda o Bentinho, que ajudar esse canal é ajudar a fortalecer a literatura. E obrigado por você assistir esse vídeo até o final. É impossível não te amar, minha querida leitora, meu querido leitor. Tamo junto.